Então hoje o assunto é Cavaleiros do Zodíaco. Isso, hoje nós vamos falar do Cavaleiro dos Zodíacos e Caverna do Dragão, mano. São os clássicos aí dos anos 90, anos 80 e 90, né, mano? Oi? São os clássicos, né, mano? Ah, sim. Vou começar falando do Caverna do Dragão, então, que senão nós nunca vai falar do Caverna do Dragão, porque assunto pra Cavaleiros eu tenho de monte. Então vamos começar com o Caverna do Dragão, então. Você sabe que Né? os caras estavam postando aí, né, mano, um tempo atrás aí no Facebook lá, o final, né? Fizeram Sim. o finalzinho lá. E era aquilo mesmo que todo mundo falava, né, mano? O Vingador era filho do Mestre dos Magos, né, mano? É isso. A versão que eu vi era desse jeito também. A história contava era o seguinte: o Mestre dos Magos podia levar eles pra casa a hora que ele quisesse, só que ele precisava da ajuda deles pra tirar o capeta do corpo do filho dele lá, o Vingador. Não, então, a história é que eu vi. Não, mano. Então, daí o final que eu vi foi assim, ó. Eles chegam numa masmorra lá, né? O grupo tá brigado, né? Um grupo liderado pelo Eric e o outro liderado pelo loirinho lá, que eu esqueci o nome dele. Me fugiu o nome do o Hanks. eu acho que é o Hank. Eles chegam numa masmorra, né? E um grupo, né? Tá seguindo as ordens do Mestre dos Magos, a palavra do Mestre dos Magos, né? E o outro do Vingador, né? Qual que é a ideia ali? O Vingador tá tentando mostrar pra eles que se o Mestre dos Magos quisesse, já teria mandado eles embora, né? Sim. E o Mestre dos Magos tá falando pra eles que eles são necessários ali naquele lugar, etc e tal, né? E eles vão por caminhos diferentes, né? Mas eles chegam no mesmo local. E aí, nesse local ali, eu não lembro bem se acontece uma briga ou uma discussão, não lembro agora. Mas fica resolvido ali que o Vingador sai do corpo do cara, e quando o Vingador sai, o Mestre dos Magos abre um portal e fala pra eles assim, ó: desculpa aí, eu podia ter mandado vocês embora a hora que eu quisesse, mas eu precisava de vocês pra me dar essa ajuda aqui, né? Sim. Ele falou: agora o portal tá aberto, se vocês quiserem ir pra casa, vocês podem ir, mas a gente ainda precisa de ajuda aqui, né? Daí nisso acaba, né? Esse foi o final que eu vi. Então, no desenho eles vão embora, fica só o Hanks acaba ficando, mano. E aí o finalzinho foi bem legal, porque daí o Hanks, o Vingador, né, chega lá numa vila bonita, e já tem uma mocinha lá, o Hanks já termina abraçando a menina, correndo em direção da menina, entendeu? Aí acaba. Sei. Interessante, cara. É que assim, essa versão que eu vi na internet. Parece que lançaram um quadrinho com essa versão, né? Mas eu não sei se isso é obra BR, se isso é obra original, né? Foi uma versão que eu vi aí, né? De tantas que já criaram, né? Falaram até que o Mestre dos Magos era o Vingador, né? Pelo que eu vi na internet aí, é que eles entrevistaram o pessoal lá, né? A mesma equipe, né? Aí eles basearam. Entendi. Eles fizeram a entrevista da equipe lá, mano. O rapaz faleceu antes, né? Depois, né, aliás, né? Oi? O autor faleceu, né? Na verdade, depois disso aí, uma coisa assim, né? Eu não tô sabendo, ele morreu? Bom, parece que foi isso que eu li lá, cara. Entendi. Depois eu vou dar uma olhada nisso, mas eu não sabia que ele tinha morrido, não. Agora eu lembrei daquele episódio lá que eles acabam pegando o Vingador lá e chega o Tiamat, né? O Tiamat fala assim pra eles: agora você que decide, né, mano?
eles têm a chance de matar o Vingador ali, mas eles resolvem não matar, deixar ele vivo, né, mano? Sabe uma curiosidade sobre esse Tiamat aí? Qual? Ele é um dragão fêmea, né? Ele é um dragão fêmea. Na dublagem, dublaram ele com voz de homem, né? Ah, então quer dizer que a versão brasileira ele saiu como uma versão masculina, então. Saiu como, Ele é... saiu como se fosse homem. Oi? Eu não sabia dessa, não. Ele é. Na verdade, ele é um personagem. Assim. Eu não diria que é de uma religião, mas ele é uma espécie de um folclore, né? É a Rainha dos Dragões, né? Ela existe aí num folclore de algum lugar aí. Talvez ali pros lados da Irlanda, não tenho certeza, né? Que lá eles acreditam em dragão, um gnomo, né? Foi assim, né? Deve ser de lá. Talvez seja de lá. Tem que checar essa informação, mas talvez seja de lá. Ô, louco, cara. Legal, mano. Não sabia dessa, não. Ele. Não é que ele existe de verdade, né? Mas a lenda dele existe de verdade, né? Ah, sim, é. Ali naqueles países lá tem essa lenda, né? Tem essa lenda dos dos elfos, né? País de Gales, esse lugar do Reino Unido, da Escócia, País de Gales, né? Lá pra aquele lado lá. Uma outra coisa, assim, que eu achava engraçado pra caramba é que falavam que a Uni era o demônio das sombras. Nossa. Não sei se você chegou a ver isso. Não, isso eu não sabia, não. Porque toda vez que eles tinham uma chance. Toda vez que eles tinham a chance de ir embora, né? A Uni dava algum problema, chamava eles, alguma coisa assim, né? Ela sempre se metia em alguma conclusão, né? Os caras falavam, né? Não, isso aí é os planos do Vingador pra não deixar eles saírem, ela é o demônio das sombras, né? A internet, nossa, juntou rumor pra caramba. Então, mas as histórias eram muito. Era muito interessante, né, mano? Se você relembrar os episódios lá, era uma coisa muito fantástica, né, mano? Você vê, por exemplo, aquela vez que foi um alemão que foi lá no país deles lá, daí o Vingador falou, não, você pode usar essa aeronave aqui que você vai mudar a história do seu país. Você lembra desse episódio aí? Rapaz, eu não lembro como é que foi isso aí. Então, um piloto nazista, né? Piloto nazista da Segunda Guerra lá, da Alemanha, ele entra no país deles lá. Aí o Vingador fala, eu vou te dar aqui uma aeronave, né? O Vingador faz o poder lá e vira um caça moderno, caça da atualidade. E como em 1945 não tinha, né? Aí só que a molecada, né? A molecada lá, eles conseguem convencer esse piloto alemão a não ir, né, mano? Fazer as coisas certinho, né, mano? Isso é legal pra caramba, mano. E... Será que isso não é inspirado naquele... Como é que fala? É Barão Vermelho, eu acho? Que o Barão Vermelho é uma lenda, né, da guerra, né? Não, o Barão Vermelho... o Barão Vermelho foi o melhor piloto da Primeira Guerra, né? Isso. De repente, né? Tinha também o Eric Hartmann, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, né? Que era da Luftwaffe. Isso. Ele foi o as, né? Ele foi o as de guerra, né? De repente foi inspirado nisso, alguma coisa assim, né? Tentaram, sei lá, usaram a história de... Não digo a história, mas a imagem de plano de fundo pra tentar criar um personagem bom, né? Porque eles ajudaram todo mundo, né, mano? Faltou eles mesmo ficar bem, né? Pior que mesmo só eles se ferravam, né? E o Mestre dos Magos sempre sumia na hora da treta, né? Dava treta, o Mestre dos Magos sumia. Batia dúvida, o Mestre dos Magos sumia. Qualquer coisa que era pra ajudar, o Mestre dos Magos sumia. Ah, não, ele dava dica e sumia, né? Ele vazava, na hora que via, já não tava mais lá. Tem aquele episódio lá, o Olho do Observador. Tem uns episódios muito da hora, cara. E
Era um desenho muito legal, né, mano? Ele foi inspirado num jogo, né? Foi história num jogo, né? Eu acho que é Dungeons and Dragons, né? Alguma coisa assim, né? Que era um jogo de RPG de mesa, né? Você jogava com cartas, né? Foi. Você viu que quando. Eu tinha visto essa história. Eu não lembro se ele é o primeiro ou se ele é um dos primeiros RPG de mesa que lançaram. Você lembra quando a Renault lançou aquele carro lá que era no céu, cara? Todo mundo achou que era filme. Nossa, verdade, cara. Eu lembro desse comercial aí. Ficou top pra caramba, né, mano? Ficou top pra caramba, mano. E todo mundo. Eu achei estranho que deu aquele hype do nada, assim, e o pessoal nem falou nada de fazer um filme, cara. Então. Mas você viu que se fosse um filme ia fazer um sucesso pra caramba aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil ia estourar, né? Nossa, aqui ia vender. Ia estourar pra caramba, ia vender pra caramba, cara. Porque, nossa, todo mundo tava falando, mostrando no. Compartilhando em grupo do WhatsApp, contato do WhatsApp. Até meu pai viu o comercial. Então, o bagulho ia ser da hora, cara. Nossa, ia fazer um sucesso tremendo por aqui. Não, ia mesmo. Outro que, assim, já falando de RPG também, você lembra do Fly? O Pequeno Guerreiro? Lembro. Eu não gostava, cara, mas eu lembro dele. Tá lançando de novo, cara. Lançaram de novo? Tá lançando de novo, só que aí tem outra coisa, né? Aqui a gente chamava ele de Fly, né? Vai. O nome correto dele é Dai. Dai. O nome do anime é The Adventures of Dai. Se eu não me engano, acho que é isso. Tá lançando, é o anime clássico, sabe? Só que com traços novos, é a mesma história, só que é desenhado ali nos modos modernos, né? Sim. Tem poucas diferenças, assim, sabe? Por exemplo, no anime clássico, né? Aparecia aquela marca do dragão na testa dele. Sim. Ele não lembrava do que tinha acontecido, né? Sim. Já nesse anime novo, a marca do dragão aparece, mas ele não dá sinais assim de que não se lembra, sabe? Ele não fala nada, mas ele também não dá sinais de que não se lembra. Ô, louco, mano. Então é uma diferencinha mínima, você vê. Só essa questão, por enquanto, né, que eu notei, é só essa questão da marca do dragão mesmo. Ele não tá parecendo que perde a memória, né? No antigo ele perdia. Sim. É legal, cara. Aí. Tô acompanhando, cara. Gostava da musiquinha, né? Da versão clássica, né? Sim. Fly. Eu não vou cantar, não, porque eu não canto bem. Não, mas eu lembro assim, mano. Viu? Agora, passando agora pro Cavaleiro do Zodíaco aí, mano. Aquela SAD lá, o prólogo do céu, né, mano? Sim. O finalzinho lá, eles apagam, né, a memória do Seiya, né, mano? Eu falo, você demorou anos pra me entender. Cara, na verdade, o prólogo do céu. Na verdade, ali fica muito esquisito aquele final, né, cara? Não dá pra saber se eles morreram, se eles venceram, ou se o Apollo apagou a memória deles e, como brinde, né, deixou eles vivos, né? Brinde não, é como... não dá pra dizer que seja uma recompensa, cara. Como um reconhecimento, sabe? Mas ao que parece, eles perderam a memória, né? Porque o Apollo, o negócio é mais embaixo, né, cara? Né? O Apollo, ele... Se eu não tô enganado, na história do CDZ, ele já é filho direto de Zeus, né, cara? Então, puta. Aí não ia ter como, né? E você sabia que, por exemplo, quando foi lançado, né? Quando foi lançado o prólogo do céu, ele não era oficial, né? Ele não era oficial? Não. Agora que ele... Assim, o que aconteceu, né? Eu não sei se foi uma decisão da diretoria lá, mas aconteceu que lançaram o prólogo do céu e ele não era oficial. Aí agora, né, tá sendo lançado um novo mangá do Cavaleiro do Zodíaco chamado Next Dimension. Sim, né? sim. O que acontece, né? Eles saem da saga de Hades, né? E o prólogo do céu, ele se passa naquele mesmo momento do... Sabe quando os Cavaleiros de Ouro, eles dão a vida e de repente os Cavaleiros de Bronze entram nos Elíseos ali? No Muro das Sim. Lamentações?
Então, o prólogo do céu ele se passa mais ou menos naquele mesmo momento ali. Os Cavaleiros de Ouro morrem, são capturados pelos deuses, né? Sim. E daí, dali, começa o prólogo do céu. Aí o Next Dimension, o que acontece? A gravadora, não, a produtora resolveu fazer o anime. E aí o autor falou, peraí, eu posso me aproveitar disso aqui, né? E pensou, né? Não falou, né? Posso me aproveitar disso aqui, né? E tornar o prólogo do céu uma próxima saga. E também posso corrigir o Lost Canvas, né? O Lost Canvas, ele, segundo eles dizem, era cheio de erro, né? Sim. Aí o que aconteceu? Passado ali o prólogo do céu, né? Passado não, bem no comecinho. Sabe quando o Ícaro aparece pra atacar o Seiya na cadeira de rodas? Sei. Você lembra que quem luta com ele no filme é a Marin, né? Sim. Então, no mangá, mostra que a Marin fez frente a ele, mas não era páreo pra ele, né? No mangá, quem chega pra salvar o dia é o Hyoga. Hyoga, na verdade, né? Eu tenho mania de falar Hyoga, mas é Hyoga. Hyoga. Aí o Hyoga chega, chega pra lá nele lá, aí o Ícaro foge, né? Isso que o Ícaro foge, eu lembro que a Athena, né, ela toma vergonha, né, resolve fazer alguma coisa, e fala assim, não, a gente vai corrigir isso aqui, vai ser agora. Daí ela caminha em direção à Lua, pra falar com Cronos, né, porque ela quer voltar lá no passado, 200 e tantos anos atrás, para acabar com a guerra contra Hades já na primeira batalha, sabe? Daí ela fala pro Hyoga, né? Vai atrás do Shiryu, né? E aí ela sai andando lá. O Hyoga chega atrás do Shiryu. Nisso que ele chega atrás do Shiryu, o Shiryu se nega a lutar. Ô, louco. Aí o Hyoga... É verdade. Aí o Hyoga fica bravo, fica ferrado da vida lá. Quase que bate no Shiryu. Só que o Shiryu se mantém ali na posição dele, né? E aí o Hyoga sai andando. Alguns metros depois ele vê que o Shiryu, na verdade, tem um filho junto com a Shunrei, né? Ô, louco, não sabia disso não, mano. O filho não é, se eu não tô enganado, ele não é de sangue, sabe? Ele é adotado. Mas agora o Shiryu tá com a Shunrei e eles têm um filho, que eu não sei se é de sangue ou se é adotado, mas ao que tudo indica é adotado, né? Olha, cara, que legal. Só que depois ele muda de ideia, né? Mas viu? Ele muda de ideia, nisso que ele muda de... Oi, e aquela história do Ico, que quem era pra ficar com a armadura de Andrômeda era o Ikki, não era? Saiu então, o que aconteceu, né? Eles estavam lá na mansão do Mitsumasa Kido, né? E aí o mordomo, fugiu o nome dele agora, esqueci o nome do mordomo. Mas ele chega, né, e começa a distribuir os locais ali, né, e ele fala que o Shun ia pra Ilha da Rainha da Morte, né. Daí ele começa a falar que lá era um lugar ruim, cheio de maldade, etc e tal, né. E daí o Ikki fala, né, não, eu vou no lugar dele, né, manda meu irmão pro lugar que eu iria, né. Daí acontece do Ikki ser deslocado pra Ilha da Rainha da Morte, enquanto o Shun vai pro lugar que o Ikki iria. Que é ele onde ele consegue a armadura de Andrômeda, né. Sim. Uma curiosidade, sabe? Na verdade não é uma curiosidade, isso talvez seja uma lenda urbana, não tenho certeza. Mas no anime, todos os cavaleiros ali eram órfãos, né? Que o Mitsumasa Kido tinha reunido pra obrigar eles a lutarem em nome de Athena, né? Eles foram obrigados, né? Ninguém tava ali porque queria, né? Não, mas isso saiu no desenho também. Eles... Isso foi no anime, né? No mangá, eles eram descendentes do Mitsumasa Kido. Não sei se era filho ou se era neto, mas eles eram parentes de sangue do cara. Nossa, muda completamente, mano. E mesmo assim ele não teve dó. Tacou o moleque lá pra se morrer por causa da Saori. Então, você vê que no anime a Saori judia dos caras, né? Pega os caras, usa como cavalinho. Judia, bem no comecinho. Logo no comecinho eles... Até o... Eles judiam dela lá. Ela judia deles, né, mano? Ela judia principalmente do Jabu, né? Que o Jabu deixava, né? O Jabu de unicórnio, né?
Até quando o Seiya volta do santuário, né? Ele chama o Jabu de. Se eu não me engano, eu acho que é cavalinho da Saori, alguma coisa É assim. isso mesmo, os cavalinhos. E a irmã do Seiya, mano? O que deu lá? Ele nunca encontrou ela, não? A Seika, ela foi encontrada. Ela foi encontrada? Ela tava. Eu não sei se ela tava no santuário, mas ela apareceu no santuário. Sabe a saga de Hades? Bem naquele momento ali onde eles despertam o oitavo sentido, que eles estão entrando ali no primeiro nível ali, né? Que é o castelo de Hades, né? Enquanto os Cavaleiros de Bronze estão descendo, eu não lembro se é a Marinha ou se é a China, que aparece com a irmã do Seiya do lado. Só que ela não tem memória. Sabe, alguma coisa aconteceu que ela perdeu a memória. Sim. Aí eles vão pra lá, mas ela foi encontrada. Só que por algum motivo, né? Por algum motivo não, né? O Seiya volta inconsciente da saga de Hades, né? Ele acaba não reencontrando a Seika, né? Mas ela foi encontrada, mas ele, por estar inconsciente, não encontrou com ela. Ah, putz. Porque aquele episódio que ele ficava pensando nela lá, era complicado, né, mano? Foi meio. Assim, foi meio pesado, né, cara? Separar dois irmãos assim e. Depois um nem saber se o outro morreu ou não, né? O Cavaleiros era um anime bem. Assim, bem baixo nível, né, cara? Não, eles exploraram bem, né, o sentimento, assim, porque, por exemplo, o Cavaleiro de Cisne, né, como é o nome dele? O Cavaleiro de Cisne, o Ryoga. Então, o Ryoga, ele tem um pensamento da mãe dele, né, mano? Mortal Kombat. Acho que foi na batalha. Nossa, Foi na inclusive batalha de Abel? De Abel ou foi na batalha de Passa, né? Não, acho que foi no prólogo do Sol que começa a lembrar que ele foi lá no fundo do mar lá com a mãe dele. Ele foi visitar. Na verdade, são várias cenas. Tem a saga do Santuário, né? Quando ele chega quando ele chega na Guerra Galáctica, né? Que é aquele torneio que a Saori realiza lá e tal. Ele já meio que falou alguma coisa a respeito da mãe dele. Depois entra na saga do Santuário, ele relembra da mãe dele o tempo inteiro. E sabe uma curiosidade sobre o Ryoga? Ele é assassino do Santuário. Não sabia disso aí, mano. Ele foi enviado pelo Santuário pra matar os Cavaleiros de Bronze. Só que ele acaba entrando pro lado dos caras, né? Isso não fica claro no anime, sabe? Mas no mangá ele é um assassino do Santuário enviado pra matar os Cavaleiros de Bronze. Tô louco, mano. Só que daí ele vira de lado, cara. É verdade, cara. Isso. Só que no mangá, o que aconteceu, né? No mangá, o mestre dele é o Camus, né? No anime, criaram um Cavaleiro de Cristal, né? Sim. O Cavaleiro de Cristal, ele não existe no mangá. Ele não existe. Não, no mangá o Yoga é treinado diretamente pelo Camus, né? Já no anime criaram um Cavaleiro de Cristal. Nossa, legal, mano. Até, por exemplo, na saga do Santuário, né? Você falou da mãe dele, né? Ele tem várias lembranças ali da mãe dele, né? Chega uma cena na saga do Santuário lá que foi na saga do Santuário, eu acho. Quando ele tá tentando ensinar o Yoga a atingir o sétimo sentido lá pra conseguir o gelo absoluto, né? Ele fala que o Yoga tem que abandonar os sentimentos, né? E naquele momento ele solta um ataque de lá de dentro do santuário na Grécia, né? Que ataca o barco da mãe do Yoga lá no fundo do mar, lá na Sibéria, sabe? Destrói o barco. Nossa, mano. O Camus deu dessa, cara. Não, então o bagulho é bem sentimental, né, mano? Cara, ele explora bem. Né? Aí depois Será que... Quantos anos tem esse anime já, né? Será que é spoiler eu falar que o Camus morre depois disso? Pô, já é de conhecimento público isso, né? Já não é mais spoiler
20, 30, 40 anos depois, não sei nem quanto tempo tem o anime. Tem mais de 20 anos, mano. Eu lembro porque, né, ó, eu saí da escola faz uns 18 anos que eu já terminei a escola. Aí, em 98 que passava na manchete, mano, 98, 94, por aí, mano. 98, mais ou menos. Eu lembro que eu era pivetinho que ele passava na manchete, mas ele já chegou aqui atrasado, né, cara? Ele chegou, se não me engano, do Japão, ele veio para algum dos países aqui que falam espanhol, né? Ou foi lá pro México, não tenho certeza. E daí, o Cavaleiros ele foi dublado no Brasil, passado de espanhol para português. Ele já estava dublado em espanhol quando ele chegou aqui, depois eles passaram para português. Se não me engano, foi em 98, cara. 98, comecei. Isso mesmo, foi antes dos anos 2000. Bem antes dos anos 2000, foi 98, 97. Eu lembro, cara. Então, eu não tenho certeza da. Mas. Quer ver aqui, ó? O período de publicação dele, o primeiro mangá foi lançado em 1º de dezembro de 1985. Nossa, lá no Japão, né? Lá no Japão. Aqui no Brasil ele foi chegar pra gente no finalzinho dos anos 90. Porque na verdade tinha que ter interesse, né? Por exemplo, é igual o Chaves, né, cara? Se o SBT não tivesse comprado lá, naquela época lá, os caras nunca. Tem muita coisa que não chega no Brasil, né, mano? Mas o Cavaleiros ele foi meio que um teste, né, cara? Porque, por exemplo, você tinha animes já antes do Cavaleiros? Tinha. Mas era anime estilo Speed Racer, né? É uns animes que você não fala que é anime, parece desenho americano, né? O Cavaleiros foi o primeiro anime que chegou assim com cara de anime no Brasil, né? Daí escancarou as portas, né? Depois dele veio o Dragon Ball clássico e o Hakusho, né? Deu vários, né? Foi o Cavaleiros que abriu, bem dizer, né? Tinha também, se eu não me engano, eu acho que o Astro Boy também, né? O Astro Boy é bem antigão. Só que ele parecia um desenho americano. Era na onda do Jaspion, né? Era naquele pacotão do Jaspion, Global Kaiser, o que mais tinha lá? Já tudo naquela onda, né, mano? Tinha. Aqui no Brasil, se não me engano, acho que foi lançado o Jirai, o Giban, o Jaspion, o Black Kamen Rider, né? Que na verdade o nome certo é Kamen Rider Black, né? Aqui no Brasil ficou como Black Kamen Rider. Eles mudaram o nome, né? Eles modificavam algumas coisas. Uma curiosidade sobre isso é que eu não sei do Cavaleiros, mas o responsável por esse gênero aqui no Brasil de fugiu o nome agora também. Mas o responsável por esses caras tipo Jaspion, essas coisas assim, foi o Beto Carreiro, né? Por que ele foi responsável aqui? Eu não sei se ele tava viajando ou se ele tava fazendo show em algum outro país, né? Mas ele assistiu na TV e falou, isso aqui ia dar certo no Brasil, né? E aí ele chegou lá na manchete lá e falou assim, tem isso aqui assim, assado, né? Eu acho que a gente devia investir nisso aqui, né? Aí os caras compraram a ideia, tá ligado? Foi o Beto Carreiro que trouxe o Jasper pro Brasil. Eu não sabia dessa, não. Inesperado, né? Totalmente inesperado. Totalmente, né, mano? É um cara que não tinha nada a ver, né? O Beto Carreiro era do circo, né? Ainda tinha aquele Beto Carreiro World, né? Legal, cara. Essa eu não sabia não, mano. Tem várias coisas, né? Sabe o Power Rangers? No Japão, o nome dos Power Rangers é Changemans, né? O que acontece? Todos eles são japoneses, né? E quando chegou aqui na América, né? Quando eu falo América, assim, eu tô falando América do Sul e América do Norte, né? Quando chegou ali, o Ain Saban, né? Que é o cara por trás do Power Rangers, né? Ele falou, poxa vida, esse negócio não vai funcionar aqui se a gente não trocar os atores por atores americanos, tendo vidas americanas, né? Então, todas as coreografias de luta que você vê com eles uniformizados são as cenas japonesas de luta. Mas a história por trás é uma história totalmente inventada ali. Eu acho que eles... ou talvez eles fizeram uma coisa assim meio misturada também pra conquistar o resto do mundo também, né? Colocar uns atores americanos, meio que pensando
Você pode ver que tinha, por exemplo, Isso. tinha aquele moreninho, né? Uma coisa que não existe no Japão, né? E aí ficava todo mundo com a mesma cara. Eu acho que eles pensaram, não, vamos fazer uma coisa a nível internacional, né, mano? De repente, sei lá, Sim. Até uma curiosidade que aqui pra cá, nas Américas aqui, né, pro resto do mundo, na verdade, a Ranger amarela, ela era uma moça negra, né? Lá no Japão é um homem, cara. Tipo, aquela que a gente olhava assim, a mocinha bonitinha, coisinha fofa, gostosa. Na verdade, quem tava lutando no traje amarelo era um homem. Ah, no figurino, você fala? É, o cara que vestia a roupa de Ranger amarela era um homem. Inclusive tem uma cena que eles dão um close na ferramenta do cara. Eu falei isso uma vez eu comentei isso com meu primo. Eu falei, mano, esse figurante é homem, porque olha lá. O inchado lá. Isso eu percebi também. Eu achava da hora. A moça que interpretava o personagem era muito bonita, né? Mas o cara no traje era um homem, né? A pessoa no traje era um homem, né? Eu fui descobrir isso depois de adulto. Não, também. é verdade. Esse ano tem coisa assim que você não espera. O Ranger durou muito tempo, né, mano? Durou muito tempo, né, cara? Tem até hoje. Tem até hoje, porque o único trabalho que o Saban tem lá, né, que é o Ain Saban, né, ele tem é recriar uma história, refazer um roteiro e colocar os personagens americanos em cima, né? Mas as lutas continuam as mesmas dos japoneses, né? Uma curiosidade é que, por exemplo, eles têm sequência, né? Por exemplo, o Power Rangers tem o Power Rangers Turbo, né? Se não me engano, acho que tem a Saga do Espaço lá, que eu esqueci o nome. Tem o Dino alguma coisa lá também, né? Isso acontece porque o Changemans, né? Ele tem temporadas, né? Qual série que a gente assiste aqui, né? Em 2019 lança a temporada 3, 4. Lá no Japão o Changemans lança também. Eles lançaram vários, né? Só que depois começou a ficar muito infantil, né? Eles começaram fazer muito infantil. Força Animal. Aí já começou a virar bem mais comercial, né, mano? Os primeiros já eram mais um público assim, adolescente, né? E aquela força Animal lá, eles começaram a pisar muito na bola, né, mas... Depois ficou uma onda meio fraquinha, né, vamos dizer assim, né? Começaram a misturar muito com adolescente demais, né? Os caras que salvavam o mundo, de repente eram os adolescentes, né? Começou... Se bem que sempre foi assim. Isso não é uma crítica bem fundamentada, né? Eles sempre foram assim, né? Só que antigamente os caras tinham cara de adulto, né? De repente começou a ficar com cara de molequinho. Bem, porque o Jaspion ele já era mais velho, né? O Jaspion ele já era um cara mais adulto, assim, já era mais diferente. Rapaz, eu não lembro da idade dele no seriado, mas ele já era um cara mais adulto. Ele já era bem mais adulto, né? Ele era engraçado, né, mano? Era uma comédia, né? Ele com aquela menina lá, aquela amiga dele lá que eu esqueci o nome. E aquele monstrinho. Eu achava da hora o Satangoso, né? Que aqui no Brasil ficou Satangoso, né? Satangoso. A dublagem brasileira capricha quando é pra zoar com o cara também, né? Não, Os caras misturam cada... Era engraçado, cara. Era um negócio bem feito, mano. Pode falar. Pra época era bem feito, né? Hoje em dia a gente olha e é bizarro. Hoje a gente já outro mundo, né, mano? É outro mundo, né, cara? Já quase 40 anos depois, né? Porque o Jaspion ali também é oitentista, né? É seus 30, 40 e poucos anos, né? Ele apareceu, cara. Onde que ele apareceu? No YouTube, mano. Lembro que ele apareceu. O Jaspion de 85. Eu não lembro se era num clipe, cara. Eu vi ele. O japonês é engraçado, né? Porque os caras ficam velhos, mas assim, não parece, né, mano? Tipo,
eles não. Não é velho igual velho novo, né? Será que não foi o Jiraiya que você viu? Eles ficam mais conservados, né? Acho que deve ser o que eles comem, né? Eles comem muita comida natural. Eu vi ele acho que no YouTube, mano, em algum clipe. E ele tá assim, lógico, você vê que ele tá bem, mas ele não tá acabado, cara. Então, um que eu vi esses dias foi o Jiraiya, ele foi da noite. Foi lá, foi ele e o ajudante dele lá, que eu também não lembro do nome. Mas ele tava lá de noite lá. O Jiraiya, pra falar a verdade, eu não assisti, sabe? Eu lembro de uns flash, assim, de ter visto uma cena ou outra, mas eu não lembro de ter assistido o seriado, porque eu era muito pivete, cara. O próprio Dragon Ball, né, quando ele veio pro Brasil, o Fly, né? Cara, eu lembro que eu era pivetinho, acho que não tinha nem 10 anos quando passava na TV. Antigo, mano. Nossa, antigo. Caramba, mano. Uhum. O Cavaleiros mesmo, tem uma cena que o Shiryu lá, ele tá machucado, né? E o Seiya vai atrás de uma água milagrosa lá pra salvar o Shiryu, né? Que o Shiryu tá cego pra variar, né? E chega um momento ali que ele não consegue, né? E ele solta o meteoro de Pegasus em alguns pássaros, né? Só que o que acontece? Essa é a cena que aconteceu. A cena que eu tinha na minha cabeça, de quando eu vi, de quando eu era pivete, né? Eu lembrava que nessa cena era o Shun, que ele não conseguia ver os pássaros e soltava Nossa, agora pra lembrar o nome dos golpes, cara. Fugiu o nome agora. Mas aquela, acho que é a corrente circular, né? Que na verdade é uma defesa, né? Só que acabava pegando no pássaro, né? Aquela história de você ser traído pela memória afetiva, né? Você lembra de uma coisa que aconteceu, mas você não lembra exatamente o que aconteceu, né? Aí eu vi essa cena depois de adulto e pensei, caramba, mas essa cena aqui era o Yoga, né? O Yoga não. Era o Shun que fazia, né? Só que na realidade eu estava sendo traído pela minha memória, né? Era o Seiya, não o Shun. Ah, cara, é legal. Viu? Esse novo cavaleiro que você falou aí, o de Missiles, como que é o nome dele é Next Dimension, né? O que acontece? Cara, tá uma reviravolta lascada, cara. Tá melhor que novela mexicana. Falando sério mesmo, o que acontece, né? Ele foi criado, né, pra tapar buraco, né? Pra corrigir Caramba. Me fugiu o nome agora. Aquela animação dos Cavaleiros de Ouro que lançaram esses tempos atrás, aí Isso. Lost Canvas, né? Então, ele foi criado pra corrigir isso aí, né? E o autor também, na hora ali, ele foi ligeiro e já consolidou ali o Prólogo do Céu, né? Como sendo uma coisa que existe, né? O que aconteceu? Teve aquela cena lá, né? O último assunto que eu falei disso foi do Yoga encontrando o Shiryu e ele vendo que o Shiryu tem um filho, né? Beleza, eles partem todos pra ajudar a Athena ali, né? Eles vão pra Lua. Na Lua, a Athena encontra uma bruxa da Lua, né? E a bruxa da Lua fala, olha só, pra resolver essa situação... Não, ela encontra Artemis. Ela encontra Artemis e ela fala, né? Você tem que falar com Cronos, né? Certo. Então ela vai em busca de Cronos. E daí ela fala com a bruxa da Lua. Aí a bruxa da Lua que guia ela. Daí a bruxa da Lua percebe que ela é uma deusa, etc. E daí ela volta pro passado, sabe? Só que ela volta junto com o Shun. Ela volta junto com o Shun e com o Ikki, né? Que eles vão pra fazer a defesa dela, né? Só que nisso o Cronos, ele é meio sacana, sabe? E aí ele fala assim, né? Eu sou o senhor do tempo, né? Eu controlo o tempo em geral e o tempo de todas as coisas, né? Que lá no anime eles chamam de telômetro, né? Aí ele mexe nos telômetros de Athena e ele faz a Athena rejuvenescer até o estado de um bebê. Entendeu? Aí o que acontece? Quando eles chegam lá, o Shun tá de um lado, o Ikki tá do outro e a Athena tá em outro canto. A Athena chega lá como um bebê. Tá ligado? Isso na primeira guerra
divina, né? Guerra Santa lá deles. E daí, nisso eles encontram um carinha chamado Tema, se eu não estou enganado, né? Que ele é como se fosse o Seiya do passado. Sabe? O do futuro tá numa cadeira de rodas, né? E o do passado, então ele não tá. Aí eles chegam lá, e eles encontram com o Doku de Libra, com o... Caramba, hoje tá ruim de lembrar de nome, cara. Eles encontram lá os mestres dos santuários, né? O Doku de Libra, o Xion de Ares, né? Que é os mesmos caras que tem na saga de Hades ali, né? Quando o Xion aparece com o corpo rejuvenescido por Hades, etc, né? Eles encontram os dois ali no primeiro dia de Cavaleiros de Ouro, Cavaleiro de Ouro deles. E aí eles têm que convencer os Cavaleiros de Ouro a deixar eles passarem pelas casas, né? É bem dizer é quase que uma saga de santuário, só que passando no passado, né? Aí por algum motivo lá eles conseguem convencer os caras lá. E daí tem uns momentos, cara, que... Putz, o bagulho é incrível, cara. Tem uma cena que chega o Shiryu novo, né? O Shiryu do futuro, né? Ele tinha se negado a lutar, mas depois ele muda de ideia, né? Ele chega no passado, ele encontra o Doku de Libra quando era jovem, no primeiro dia de Cavaleiro dele. Sim. De Cavaleiro de Ouro, né? Aí o Shiryu fala pra ele, viu, eu sou seu aluno, né? O Doku de Libra fala pra ele, viu, eu nem te conheço, parça. Você que é aqui, né? Aí o Shiryu fala, não, eu sou seu aluno, etc e tal, e os dois entram numa conversa lá. E daí o Doku de Libra fala, você é meu aluno, então prova, né? Daí ele começa a lutar com o Doku de Libra, começa a mostrar as técnicas que o Doku ensinou pra ele no futuro, né? E aí, se eu não tô enganado, tem uma hora que eles combatem Cólera dos 100 Dragões contra Cólera dos 100 Dragões. Tá ligado? E daí não, é Cólera do Dragão versus Cólera do Dragão. Acho que não é dos 100 Dragões, não. Senão o Doku tinha matado ele ali. Aí o Doku ele percebe, né? Opa, peraí, você tem as mesmas técnicas que eu, ok, então você é meu aluno, né? Você tem essa história do futuro aí, tá? Daí ele pergunta, né, como é que eu fico no futuro, né? Ele já tinha visto uma jarra de água ali que mostrava o futuro, né? O Doku já tinha se visto velho, né? Daquele jeito pequenininho, né? Todo deformado, né? A Shiryu fala, não, no futuro você fica assim, assim, assado, né? Daí a descrição do Shiryu bate com o reflexo que ele tinha visto na água, né? Ele fala, não, é verdade mesmo. Você é meu aluno no futuro, né? Ele pergunta, né, meu, o que você tá fazendo aqui, né? E aí eles trocam uma ideia lá, né? E tem um momento que... Esse é spoiler. Será que eu conto? Será que eu não conto? Vou contar. O que você acha? Pode contar? Então, olha só, pra quem estiver ouvindo isso aqui, nesse momento tem um alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Você pode pular pra frente ou não ouvir essa parte. Então, iniciando o spoiler. Sim, sim. Assim, você lembra do Shun, né? Que é o... né? Todo mundo jurava que era pra ele ser o Cavaleiro de Peixes, né? Ele, no futuro, né? Todo mundo jurava que ele ia ser o Cavaleiro de Ouro de Peixes. Já no Next Dimension, ele chega na sala de Virgem, né? E daí eles encontram um cara chamado Shijima de Virgem, que é o Cavaleiro de Ouro do passado. Cavaleiro de Ouro de Virgem do passado. E daí o Shun começa a levar um pau, tá ligado? O cara abre aquelas portas lá pros infernos, que é o poder de Virgem lá, né? Pra ele escolher uma porta. Daí nesse momento acontece uma coisa assim que... Você lembra que em um determinado ponto do anime as armaduras de bronze estragaram, né? E pra elas voltarem à vida, elas precisavam de sangue dos cavaleiros, né? E quem deu o sangue foi os Cavaleiros de Ouro, né? Nessa casa de Virgem do passado, enquanto o Shun tá levando um pau do Shijima, inclusive ele tá com o Tema do lado, né? Então tá o Shun e o Tema do lado, ambos levando um pau do Shijima, né? Nisso aparece a alma do Shaka no bagulho, tá ligado? Aí o Shaka fala assim, viu, para aí, Shijima, não é pra fazer isso não, né? Ele não fala desse jeito, sabe? Ele fala do jeito que segue o script lá, eu tô só resumindo aqui, né? Aí o Shijima fala, por que eu deveria parar? Eu nem te conheço, nem sei quem é você. Aí o Shaka fala, olha, você é o Cavaleiro de Ouro de Virgem do passado, eu sou o Cavaleiro de Ouro
do presente, né? De virgem do presente. E esse cara que tá aqui, o Shun, ele é o cavaleiro de virgem do futuro. Aí o Shijima fala, né? Não, só que isso é só uma assombração aqui, sai daqui, né, mano? Que é só o espírito do Shaka que tá ali, né? Aí o Shijima vai pra cima dos dois, né? Aí o Shaka fala pra eles, né? Não se mexe, né? A hora que o Shijima ataca com o poder dele lá, que se eu não me engano é uma escuridão total lá, né? Quando ele abre a boca, o local é tomado por uma escuridão, né? Aí o Shaka, pra defender os dois, ele abre os olhos, tá ligado? Quando o Shaka abre os olhos, o bicho pega, né? Aí ele combate a escuridão total da boca do Shijima com a claridade total dos olhos de Shaka lá. Tem um golpe certo, tem o nome certo desse golpe, mas eu não sei, não lembro agora. Na verdade eu não sei mesmo, tem que ler lá pra ver de novo. E aí acontece essa cena, cara. Os 3 cavaleiros de virgem do passado, do presente e do futuro na mesma casa, tá ligado? O cavaleiro de virgem do passado querendo matar o do futuro e o do presente defendendo do futuro do cavaleiro do passado, tá ligado? Cara, tá melhor que o usurpador. Eu também, né, cara? Né? Não, assim... os caras estão... Não, pode falar, pode falar. Criador, né, mano? Vou colocar o... Então... Nossa, eles têm umas ideias muito loucas, cara. Sabe uma coisa assim que tá se confirmando nessa nova saga? Eu sempre pensei assim, né? Os Cavaleiros de Ouro, eles são os cavaleiros mais fortes de Atena, correto? Só que eles tomaram um pau dos Cavaleiros de Bronze, que são os cavaleiros mais fracos do nível, correto? Não, uns dois, né? Não tem os Cavaleiros de... Tem os Cavaleiros de Prata também, né? Não tem os Cavaleiros de... Qual é? Ouro, Bronze... Os de prata são os intermediários, né? Tem os de ouro, os de prata, os de bronze. Se eu não me engano, tem os de ferro ou os de metal, se eu não me engano, mas eles já não fazem parte do santuário, né? Eles são mais fracos que os de bronze, né? Só que acontece o seguinte. Eu sempre tive a teoria de que os cavaleiros de bronze só conseguiram derrotar os cavaleiros de ouro por causa da vontade de Atena, né? Da vontade de Atena e do cosmo dela, né? Ou seja, ela deu um up neles ali pra eles conseguirem bater de frente com os Cavaleiros de Ouro, né? Essa sempre foi a ideia que eu tive, né? Não é. Acho que a maioria também deve ter essa ideia. Não, só que o Next Dimension... Só que daí, por exemplo... Oi, pode falar. Entra a vontade humana deles, né? Porque, por exemplo, o Seiya, né? O Seiya, ele é apaixonado, né? Pela Saori, né? Então... os Cavaleiros de Ouro são mais assim, a gente não sabe a história deles, né? Eles são mais frios, né? E os de bronze, acho que por isso que os caras sempre ganhavam, né? Porque a vontade dos caras era maior, né? Do que os Cavaleiros de Ouro, não. Não, então, eu acho que isso aí depende um pouco de ponto de vista, sabe? Porque mesmo quando eles queriam lutar contra os Cavaleiros de Ouro, eles tomavam um pau. Era sempre quando a Atena aparecia com o cosmo dela ali que eles levantavam, né? Então eu sempre tive a teoria, assim, de que eles eram ajudados por Atena para conseguir enfrentar os Cavaleiros de Ouro, né? Agora, no Next Dimension tá mostrando a realidade, tá ligado? A diferença de um Cavaleiro de Bronze para um Cavaleiro de Ouro é um abismo, cara. Sem brincadeira nenhuma, é um abismo. Como a Atena chegou no passado como um bebezinho, sabe? Ela não consegue enviar o cosmo pros Cavaleiros de Ouro, pros Cavaleiros de Bronze, né? E, cara, os Cavaleiros de Ouro são muito, muito, muito superiores aos Cavaleiros de Bronze, cara. Tem uma cena que o Ikki, se eu não tô enganado, ele tá na casa de gêmeos ali, e ele tá enfrentando o Caim e o Abel. Enfrentando não, né? Ele encontra com o Caim e com o Abel, que são os Cavaleiros de Gêmeos do passado, né? Só que não são duas pessoas. É um cara com dupla personalidade, sabe? Uma personalidade é completamente psicopata e a outra é completamente fria, tá ligado? É o que acontece. Do nada aparece um dos juízes de Hades no bagulho, tá ligado? Aí o Ikki chega falando muito, de repente começa a lutar o Caim, o Abel contra um dos juízes de Hades. Pra você ter uma ideia, só a explosão dos cosmos dos caras deixa o Ikki inconsciente, cara. Ele não leva um golpe. É só explosão de chakra.
A explosão de cosmo dos caras deixa o Ikki inconsciente, cara. Nossa, os caras, Sem brincadeira nenhuma. os caras são muito fortes, Outra né, coisa também. Oi? São muito fortes, cara. E outra cena também, né, que nem eu falei do Shun. Olha o spoiler. Então, o Shun, na casa de gêmeos, né? Gêmeos não, de virgem. Que ele leva um pau praticamente do Shijima, tá ligado? Ele não tem reação, sabe? Não consegue fazer nada. É um abismo de diferença entre um cavaleiro de bronze e um cavaleiro de ouro, cara. Sem a ajuda de Atena, os cavaleiros de bronze são um inseto perto dos cavaleiros de ouro. É verdade. Outra coisa. Tem 2 cavaleiros de bronze que eles estão muito, muito foda no anime. Os 2 cavaleiros de bronze são o Yoga e o Shiryu. O Yoga, ele tá muito fodão demais porque parece que ele conseguiu atingir o 7º sentido e ele aprendeu o Zero Absoluto, tá ligado? Ele tá batendo de frente assim com um cara que consegue espancar os outros cavaleiros de bronze todos juntos, sabe? Sério, cara, ele não tá de brincadeira. O Yoga tá foda pra caramba no anime. Também por isso. No anime não, no mangá. Também por isso que eu acho que ele vai morrer logo. Estão dando muita força demais pra ele, sabe? Muito destaque demais. Eu acho que o Yoga vai morrer logo logo. O outro cavaleiro que tá muito foda também é o Shiryu. O Shiryu, quando ele resolve deixar a família dele lá e lutar ao lado de Atena, ele ganha uma pérola do dragão. O que acontece? Todo dragão ali, todo personagem que tem ali uma tatuagem nas costas, né? Não sei se vale pra todos, mas pelo que eu entendi, parece que sim. Quando o cara é muito honrado demais, muito bondoso demais, muito bom naquilo que ele faz, ele ganha um presente do dragão, né? E o presente é aparecer uma pérola na tatuagem dele ali, né? E o Shiryu tá lutando ali e de repente ele fala assim, eu não quero lutar isso aqui, né? Daí ele começa meio que a desistir, a perder e etc e tal. E em um determinado momento ele fala assim, mas se eu não lutar, como é que vai ser o futuro do meu filho, né? O que eu vou poder fazer pra ajudar o meu filho, achar um rei, etc e tal, né? E aí nisso ele busca forças pra continuar lutando. É nesse momento que ele ganha a pérola do dragão ali. E desse momento em diante não voltou mais a mostrar o Shiryu. Mas eu acredito que ele vai ficar monstrinho, cara. Porque o próprio Cavaleiro de Ouro ali, que tava dando um cacete nele ali, falou assim, putz, eu não vou bater em alguém que apareceu com uma pérola dessas na tatuagem, né? Então é de se esperar que ele volte chutando bundas no mangá, cara. Verdade, o Shiryu também tá brabo também, cara. Uma coisa assim, né, que não se comentou muito, sabe? Pelo menos eu não vi, né? Não diria que não se comentou, mas eu talvez não tenha visto. Era sobre o Cavaleiro de Serpentário. Ele aparece lá? Ele aparece no Next Dimension. É, o 13º Cavaleiro de Ouro, ele aparece no Next Dimension. Só que tem um porém. Ele não é um cavaleiro que luta, ele é um cavaleiro médico. Então, por exemplo, ele aparece pra lutar contra os caras, né? E quando os caras vão pra cima dele, ele lança o cosmo dele lá. O poder do cosmo dele é como se fosse uma... Ah, cara, é como se fosse morfina, sabe? O cara amolece, sabe? Dorme. É uma espécie de uma sedação, sabe? Um sedamento. Sedação é foda, né? Uma espécie de um sedamento, sabe? Aí ele acaba derrotando os cavaleiros, apagando os cavaleiros. Aí... ele lança a técnica dele lá, quem tá na frente dorme, tá ligado? É um cavaleiro extremamente poderoso, cara. Só que ele não luta. Ele não luta, ele só cede os caras. Cede os caras e os caras dormem. E ele é ruim. Nossa. Ele é um cavaleiro do mal. Ô, louco. Ele não é um bom cavaleiro, tá ligado? Agora, como ele vai, né, executar os planos dele, eu não sei.
Mas ele já não é um cara assim, por exemplo, na saga de Hades a gente tinha aquela coisa dos Cavaleiros de Ouro que aceitaram a proposta de Hades ali, mas era tudo um plano, né, pra eles ajudarem a Athena, né? Já no Next Dimension, o 13º Cavaleiro de Ouro, que é o Cavaleiro do Serpentário, ele já era ruim desde que estava vivo. Então eu não sei se ele vai de última hora mudar de lado, Viu? mas ele não é um personagem bom. Mas eles têm plano pra lançar de novo? É pra continuar, não? Então, tá sendo lançado o mangá, né, cara? O mangá tá na... tem hora que lança, tem hora que para, ele tá no hiato, sabe? Atualmente, o Cavaleiro de Serpentário, ele chegou na Casa de Virgem, né? Ele vai ter que enfrentar o Shijima, né? Enquanto isso, você lembra na saga de Hades, que quando a Athena vai pro inferno atrás de Hades, o Cavaleiro de Virgem, né, que é o Shaka, vai atrás da Athena pra fazer a guarda dela, né? Então, no Next Dimension, quando ela volta como bebê, quem encontra ela é o Shijima. Sabe o que é o Shijima de Virgem, né? Que é o Cavaleiro de Virgem do passado. Ele encontra ela e ele começa a guardar ela. Começa a proteger ela, etc. E em determinado ponto do mangá, ele passa a guarda dela pro Yoga. Aí ele vai enfrentar o Cavaleiro do Serpentário, né? E também tem um momento que o Yoga, com a Athena nos braços, sabe? Ele enfrenta o Cavaleiro de Sagitário. Cara, não é o Sagitário, não. Ele enfrenta o Cavaleiro de Capricórnio. Que é o... Eu não lembro o nome dele agora. Tem que ver lá, que são nomes novos, né? Não vou lembrar. Mas ele enfrenta o Cavaleiro de Capricórnio com a Athena nos braços. E ele vence. Ele consegue vencer o Cavaleiro de Capricórnio com a Athena nos braços. Porque a cena toda decorre assim, né? O cara vem pra cima do Yoga, né? Querendo saber se ele é um aliado, se ele é um inimigo, etc e tal, né? O Yoga fala, né? Não quero lutar, né? Nós somos aliados, etc e tal. Daí nisso que ele vem pra cima, o Yoga vai pra cima também e solta... Se eu não tô enganado, é o Execução Aurora ou o Pó de Diamante, não tenho certeza agora. Mas aí aparece um de cada lado, o Yoga com a Athena de um lado e o Cavaleiro de Capricórnio do outro. O Cavaleiro de Capricórnio fala assim, né? Caramba, você poderia ter me matado agora e não me matou, né? Então, talvez a gente realmente seja aliado, né? Aí aparece ele com a armadura de ouro congelada, tá ligado? Ele deixa bem claro que se o Yoga quisesse ter matado ele teria conseguido. Mas o Yoga fez só o suficiente pra evitar a confusão. O Yoga tá o bichão, mano. Ele vai morrer. Tenho certeza que ele vai morrer. Deram uma boa mudada, então, na roupagem dos caras. Eles aumentam. O Yoga tá muito poderoso. O Shiryu tá muito poderoso, enquanto os outros continuam os mesmos, né? E o Seiya tá na cadeira de rodas, inconsciente. Sim, você lembra no final da saga de Hades? Lá vai um spoiler de novo. Então, o Hades deixa ele inconsciente, né? É a maldição de Hades, né? O que vai acontecer, né? Vai acabar o Next Dimension, que se passa no passado, e quando eles voltarem pro futuro vai iniciar a saga do Prólogo do Céu de verdade daí. É o que tudo indica, né? Eu não tenho certeza de nada, sabe? Mas é o que tudo indica, porque eles pausaram no roteiro ali, na escrita, né? Eles deram um jeito ali de pausar o Prólogo do Céu, fazer acontecer o Next Dimension, e no momento que eles voltam no presente é o momento que começa a treta do Prólogo do Céu, né? Então eu acredito que eles vão continuar dali pro Prólogo do Céu. Então, daí o Prólogo do Céu. Cavaleiro do Zodíaco é o bicho. O Prólogo do Céu ele termina com a memória dos caras apagaram, né, mano? Não, mas eu não sei se vai acontecer igual nos filmes, né, cara? Porque o Cavaleiros ele já tem um histórico com filmes aí que não é muito seguindo a onda dos filmes, né? Sim, Por exemplo, você lembra
da saga de Asgard. Então tem o filme da saga de Asgard, né? O filme mostrava uma coisa, o anime mostrava outra. E no mangá essa saga nem existia. Isso que é foda, né, mano? Isso que é foda, porque os caras. Uhum. Outro que foi lançado. O que é? Oi? Não, eu ia falar que um outro que foi lançado também é o Soul of Gold, né? Ah, é. Que é o anime sobre os Cavaleiros de Ouro, né? Então, você lembra que eu falei pra você que o Prólogo do Céu, ele se passa, o filme, né? A história ainda não foi lançada, mas o filme, né? Ele se passa naquele momento que morrem os Cavaleiros de Ouro ali, né? Logo depois da saga de Hades, eles prendem as almas dos Cavaleiros de Ouro porque eles levantaram a mão contra um deus, né? Aí o que acontece? Enquanto acontece isso, Odin precisa da ajuda dos Cavaleiros de Ouro lá em Asgard, né? E Odin também é um deus da morte, né? Então o que ele faz? Ele revive os Cavaleiros de Ouro temporariamente para ajudar em Asgard. Aí eles têm uma tatuagem, né? Que essa tatuagem ela só aparece, né, em quem foi revivido por um deus, né? E temporariamente, né? Aí, beleza, é a redenção de alguns Cavaleiros de Ouro. Por exemplo, o Máscara da Morte, a gente sabe que ele era um cuzão, né? Nas 12 casas, né? Ele era um cavaleiro ruim, né? O Afrodite também era um cavaleiro ruim, né? Afrodite de peixes, né? No Soul of Gold é como se fosse uma redenção, sabe? Todos esses cavaleiros que eram ruins, eles têm a chance de provar que eles podem ser bons e eles acabam virando bons, sabe? E daí vem o X da questão, né? Por que eles foram revividos, né? Loki tá em Asgard, ele dominou o corpo de um cidadão asgardiano lá, e ele tá querendo retornar na Terra. E existe uma lança chamada... Eu não sei como é que se pronuncia isso em português. Aliás, eu nem sei se tem a tradução disso em português. Mas a escrita é Gungunir. Nossa. Gungunir. É a lança de Odin. Aí, na história, eles deixam bem claro que se o Loki conseguir a lança de Odin, ele se torna imparável na Terra, tá ligado? E daí, mesmo que a Athena queira tretar com ele, não vai dar nem pro começo, sabe? Eles deixam bem claro que ele vai ficar o mais poderoso ali no território da Terra, né? E Loki tá querendo ali destruir tudo, né? Concluir, né, o plano dos deuses, etc, né? Ter poder, né? Aí os Cavaleiros de Ouro vão lutar contra aqueles Cavaleiros de Asgard lá, os clássicos, né? Que tinha lá o Siegfried, o outro lá, esqueci o nome do outro. Mas eram 5 Cavaleiros de Asgard que tinham lá no filme, né? O que acontece? Eles vão lutar lá contra os herdeiros daquela armadura, né? Daquelas armaduras, né? Só que, assim, a superioridade deles é monstra, tá ligado? Eles acabam lutando contra esses cavaleiros ali, aparentam alguma dificuldade, mas é coisa temporária, e daí eles acabam vencendo esses cavaleiros, né? E eles estão, assim, com o poder elevado, porque eles têm uma joia dos deuses, né? Sim. Você lembra de onde você parou, mano? Lembro sim. Então vamos lá, então. Opa, peraí. Eu tava falando que eles estavam com uma pérola divina lá que dava uma upada nos poderes deles, né? Sim. Então, eles estão com essas pérolas, né? E com essas pérolas eles se aproximam dos poderes dos Cavaleiros de Ouro, né? Não chegam ainda a ser igual, né? Os Cavaleiros de Ouro ainda são muito superiores, né? Sim. E essa saga ela tem uma particularidade. Porque, assim, todos os cavaleiros na história do Cavaleiros, né, que voltaram à vida, eles voltaram à vida e protegeram a Athena, né? Com exceção de um, no filme de Eren, né? Que ele foi o maior guerreiro do passado entre os Cavaleiros de Prata e blá blá blá, né? Não é canônico isso, né? Então nem conta, né? Mas todos os guerreiros que voltaram à vida para defender a Athena, né? Já no Soul of Gold tem uma particularidade.
um dos cavaleiros de Asgard, né? Ele é amigo do Camus. E o Camus jurou proteger a vida desse cara a todo custo. Então no Soul of Gold, o Camus tá do lado de Asgard. Ou seja, tá contra os Cavaleiros de Ouro. Ô, louco. Aí aqui vai um alerta de spoiler. Então, novamente avisando, um alerta de spoiler. No decorrer da história, o Camus volta de novo pro lado dos Cavaleiros de Ouro, né? E percebe que o amigo dele não é um amigo tão bom assim, etc e tal, né? E daí junta os 12 Cavaleiros de Ouro pra lutar contra Loki. Só que assim, o Soul of Gold, ele apesar de ser uma história sobre os Cavaleiros de Ouro, o personagem principal é o Aioria. Ele é o personagem com maior destaque, né? Que é o Cavaleiro de Leão, né? O Aioria de Leão, né? Aí é um anime curtinho, mas é um anime legal, cara. E naquilo ali, naquele Soul of Gold, comprova uma teoria que eu sempre tive também. Nenhum cavaleiro de Sagitário tem boa mira. Aquela flecha deles é a flecha mais poderosa do anime. E eles sempre erram a maldita flecha, cara. Ô, louco, mano. Ali, verdade, cara. Tem uma cena ali que o Aioros, né, que é o Cavaleiro do Sagitário, ele tá de frente com um vilão ali. Não é mostrado essa cena no começo, sabe? Ela é mostrada no final. Ele tem a chance de matar o vilão ali logo no começo. E ele erra a flecha. Cara, a flecha pega de raspão no braço do cara, se não tô enganado. Ou ele erra mesmo direto, não lembro, mas acho que pega de raspão. Cara, Cavaleiro de Sagitário não sabe usar arco e flecha, cara. Ó, os caras são ruins de mira. Esse cara é ruim de mira, velho. Nossa. Em todo o anime, né? O único que sabia mais ou menos usar uma flecha ali era o Seiya, né? O Seiya quando usava não acertava. Uhum. Agora, todo o restante ali, pelo amor, cara. Não digo todo o restante, né? Mas o Aioria, pelo amor, cara, que decepção. O cara não sabe. O cara tem a arma mais poderosa do anime e não sabe usar. Eu lembro que quando eu era pequeno e eu pegava a armadura, nossa, era uma alegria, cara. Quando ele vestia aquela armadura Sagitário, falava, agora vai, né? Né? Quando eu era pequeno, né, mano? Uhum. Eu acho assim, tipo, uma coisa assim, né, que o Next Dimension ele fez referência, né, quando tentam matar a Athena bebê na saga das 12 casas ali, anterior a isso, até, né, quando começa o anime, ela é encontrada ao lado do corpo do Aioria, né, aí o Aioria fala, né, proteja a Athena, né, pro Mitsuma Sakedo, né. Naquela cena ali, a cena anterior, é ele protegendo a Athena do Shura, né, o Shura que dá o golpe de misericórdia nele, né. No Next Dimension, a mesma cena é feita com o Yoga, né? O Yoga tá com a Athena nos braços e o Cavaleiro de Capricórnio ataca ele. Foi uma referência direta ao primeiro anime. Ô, louco. Só que nessa segunda cena o Yoga sai por cima, né? Quem tá defendendo a Athena nessa segunda cena sai por cima. Na primeira o Aioria acaba morto, né? Sim. Ele acaba morto, né? Isso. Eu recomendo, cara. É um bem legal. É um bem legal, não são histórias bem legais, sabe? Só que o Next Dimension ainda tá no mangá, né? Sim. Eu acho que eles corrigiram, né? Sei lá. Corrigiram os erros ou acharam que deveria mudar, né, mano? É isso, eles estão aproveitando, né, o Next Dimension pra corrigir algumas coisas. Ou talvez. Um outro anime que foi lançado também. Ou talvez seja uma estratégia, né, mano? Pra vender mais, pra. Mudando, né, os personagens, talvez seja uma estratégia, né? Cara, né? Eu acho que não, porque o Lost Canvas não teve final, né, cara? Se fosse uma estratégia de marketing realmente ferrada mesmo, né, eles iam gravar até o final, né? De repente eles pararam com o Lost Canvas, né, cara? Daí, na sequência, vieram o Soul of Gold, depois veio o Next Dimension, né? Foi meio que uma correção de erros mesmo. Agora tem... Você lembra que tinha os Cavaleiros, né, de Athena? Agora tem as Amazonas de Athena também. Tem um anime chamado Sentia Sho.
Verdade? Verdade, cara. Eu não acompanhei, sabe? Eu achei infantil demais. Aquele é um anime feito pra atrair mulher pra saga, sabe? Pra atrair fã mulher, né? São a história das Amazonas de Atena, né? Porque, por exemplo, na história, né, do Sentia Show, né? Ela se encontra com a história original, sabe? Ela faz parte da história original. O que acontece? Na história funciona assim. Atena tem os guerreiros dela, que são os cavaleiros, e tem a parte de espionagem, que são as Amazonas. Então a China, a Marin, elas eram todas Amazonas, né, de Atena, né? Sim. Elas são espiãs, na verdade, elas não são guerreiras. Aí o que acontece? No Sentia Show, eles também mostram um pouco do lado manipulador de Atena. Que Atena, quando naquele período ali da Guerra Galáctica, né? Ela fala que não sabia de nada e etc, que descobriu ali que ela era Atena, né? No Sentia Show mostra que ela já sabia, né? Ela, na verdade, estava manipulando ali os cavaleiros para lutar ao lado dela, né? Ali mostra ela já conversando com as Amazonas, já recebendo informação das Amazonas e etc. Ela, no Sentia Show, ali naquele ponto, ela já sabia que ela era Atena. Só que ela deu aquele miguezão, né, pros caras acreditar nela, né? Esperto, né? Né? É, mulher, né? Mulher é um bicho manipulador pra caramba, né? Não, então, eles usaram bem nessa no desenho, né? É, eles usaram legal, cara. O primeiro, sabe, os primeiros eles são legais, sabe? São legais, sabe? Você lembra daquele filme de Eren lá, que era a deusa lá, que tinha uma maçã? Sim, sim. Eu tinha esse VHS aí. Eu cheguei a comprar tudo. Aquela deusa que tinha maçã lá? Sim, a história de Ares, sim. Eu tinha até o. E era um filme, né? Saiu como filme, né? Isso. Se eu não me engano, acho que foi você que me emprestou um DVD que tinha a Lenda dos Cavaleiros do Apocalipse, a Maçã de Ares, a Saga de Abel. Na verdade não é a Saga de Abel, né? Tem outro nome lá, mas é o filme de Abel. E tinha até um outro lá que eu não lembro agora qual era. Mas o que acontece? Nesse Sentia Show aí, acontece o seguinte, a Ares está lá, e a história é diferente lá no Sentia Show, né? Ali não é o Seiya que mata ela. Ali é o Milo de Escorpião que mata ela. Bem no comecinho do Sentia Show, eles estão... Atenas sofre um ataque ali, as Sentias vão para defender ela, né? Que são as cavaleiras, né? Sentias, né? Elas vão para defender elas, para defender a Atena ali. E uma delas é capturada e vai lá pro reino de Eren, alguma coisa assim. Aí nisso elas chegam lá, não são muita coisa assim, sabe? Não conseguem cumprir a missão, né? E nisso eu não lembro agora se era o Saga que deu a ordem do Milo ir pra lá, ou se foi o mestre do santuário original lá, né? Que o Saga ele mata o mestre do santuário e toma o lugar dele, né? Eu não lembro qual dos dois que foi agora, se foi o Wireless ou se foi o Saga. Eu sei que o Milo chega lá, né? Ele pede pra ir também, né? Aí enquanto as Sentias estão tomando um cacete, tá ligado? Estão perdendo feio lá, o Milo chega, mata todo mundo. E no final de tudo, quando ele tá salvando o dia, ele ainda explode a ilha no final ainda, cara. Cara. O Milo é foda, cara. Isso até... Oi? Foda mesmo, hein? O bicho é foda, cara. Isso até comprova uma outra teoria que eu tinha, que, por exemplo, os cavaleiros, eles têm especialidades, né? Assim, se você for ver bem, o cavaleiro mais forte em questão de destruição de locais é o Saga. Ele destrói uma galáxia, se ele quiser. O Saga, como que é o nome dele lá, de Capricórnio lá? Fugiu agora o nome dele de Capricórnio, cara. Eu tô me O Shura de Capricórnio. É. Tem uma cena no episódio G, que é um mangá também, que lança um ataque contra o Saga rebate esse ataque do Shura, sabe? E o ataque vai em direção ao espaço.
Esse ataque em direção ao espaço, ele destrói uma galáxia e ainda fere Deus Mercúrio ainda, tá ligado? Então, assim, se você for ver bem, tem outros cavaleiros que nem o Milo, né? O Milo, ele não consegue fazer a mesma coisa, pelo menos nunca foi mostrado, né? Só que ele, de todos os cavaleiros, ele é o que tem mais habilidade para assassinato. Ele e o Afrodite. São meio que os caras que assassinam, né? Então, eu acho que os Cavaleiros de Ouro, assim, eles não têm uma... Não é um mais forte que o outro, sabe? Eles têm habilidades especiais diferentes uns dos outros, né? Mas eu acho que eles são todos ali equivalentes, né? Fora o Saga, que o Saga é apelão demais, né? Sim. O Saga, ele é tão apelão que Inocente achou, quando acaba a Saga do Santuário, ele pede desculpas pra Athena, né? Você lembra que na Saga do Santuário normal, né? Os Cavaleiros de Ouro todos chamam ele pra porrada, né? Sim, sim. Aí você fala assim, né? Tá bom, né? Os Cavaleiros de Ouro chamaram o Saga pra porrada. O Saga vai perder, né? São vários Cavaleiros de Ouro, né? Só que no Inocente achou mostra o final do Saga. O Saga, na verdade, ele consegue escapar ileso, sabe? Não aparece se eles lutaram ou não. Mas ele pede desculpa pra Athena e se mata. Ligado? O cara é tão foda que ninguém matou ele se matou. Ô, louco, Ele mano. mesmo precisou da fim. É verdade, cara. É pesado, cara. O bicho é. Oi? O negócio é pesado, né? O cara é foda, velho. Ele mesmo precisou dar fim nele, cara. Não, Eu não sei se outros conseguiriam. Mas é, assim, tipo, um outro cavaleiro também que eu sempre achei forte pra caramba, mas que ele sempre foi ignorado, é o Mu, né? Você já reparou que o Mu nunca foi derrotado em uma luta justa? Não, o Mu é foda, mano. Eu tava, por exemplo, esses tempos atrás, né, eu lembrava que o Mu ele lutou contra o Radamantes, né? Que era um dos juízes do inferno da saga de Hades, né? Sim. Ele lutou e ele perdeu. Foram 3 Cavaleiros de Ouro ali que perderam pro Radamantes. Só que o que aconteceu? Eu deixei passar uma informação ali, que aquilo ali era o primeiro nível do inferno, né? Era onde Hades residia, né? Era o castelo de Hades. Ali existe uma proteção divina de Hades, onde ninguém ali é uma ameaça contra Hades. Ele meio que reduz o poder dos outros ali naquele estágio, sabe? Aí depois, pra baixo, nos outros infernos, já não tem essa proteção. É por isso que os Cavaleiros de Ouro venceram com tanta facilidade os Cavaleiros de Hades. Ali pra baixo já não tem essa proteção, então os caras sentaram o cacete nos espectros, tiveram alguma dificuldade ali com os 3 juízes, né? Mas venceram, né, os 3 juízes. Só que naquela cena ali do castelo, é onde tem a proteção de Hades, é onde o Radamantes conseguiu vencer o Mu, o Afrodite, se eu não estou enganado, o Aioria. Mas ele só conseguiu porque ele estava ali. Os Cavaleiros de Ouro estavam enfraquecidos naquele local, né? Agora, numa luta justa, ninguém peitou o Mu. Tá ligado? Os caras que peitou o Mu morreu. Ah, é foda, mano. É foda mesmo. E o Mu é um personagem pacífico, né? Ele não dá a impressão de ser um cara tão fodão assim, né? Ele é bem de boa, né, mano? Ele é bem tranquilão, cara. Pode falar. Não, ele é bem de boa mesmo. Um outro cara, assim, que, por exemplo, tinha falado que cada um deles tem habilidades diferentes, né? O Afrodite também ninguém dá nada pra ele, né? Ele tem mais as habilidades de assassino, né? Só que ele... ali no Soul of Gold, tá ligado? O cara, ele passa a perna em todo mundo, tá ligado? O cara é um tremendo um estrategista. E isso não é mostrado no anime clássico. Não sei porquê, mas ele é um cara inteligente, tá ligado? Ele é um tremendo um estrategista. O legal é que mostra, né, mano? Mostra bem a vida dos caras, né? Bem a personalidade, né, mano? Sim. Eu sempre achei mesmo que faltou um anime assim, falando dos Cavaleiros de Ouro, né? Porque eles sempre foram os personagens jogados às traças, né, mano? Eles apareciam, quando aparecia era pra morria sem sentido. Aí quando apareceu, os caras fizeram bem feito. Contaram a historinha deles lá, mostraram a personalidade de cada um deles, né?
Foi bem legal. Eu gostei pra caramba. Agora é aguardar aí, ver se vai ter novidades, né, mano? Ah, provavelmente vai ter, cara. Eles estavam na época do Next Dimension, né? Do Soft Gold. Teve uma excursão, né? Com as armaduras de ouro em tamanho real de ouro, né? Pelo mundo, né? Sim, teve. Nossa, eu queria ter ido, cara. Não deu certo de ir, mas. Cara, imagina que emocionante você ver a armadura do Cavaleiro de Ouro do seu signo na sua frente. Ah, tá, mano. Viu, mas Eu quando mesmo vou tirar. Pode falar. Foi lançado uns 6 anos atrás, né? Essa excursão? Não, esse. O Next Dimension aí foi lançado uns 5, 6 anos, não? O Next Dimension? É. Deixa eu checar aqui, eu não tenho certeza, mas ele já tem um tempinho já. Só que ele não terminou ainda até hoje. O Next Dimension ele foi lançado o primeiro volume foi lançado em 27 de abril de 2006. Tá ligado? Ele não terminou ainda, porque ele caminha um pouquinho, de repente entra em hiato. Caminha um pouquinho e de repente entra em hiato. Já faz 10 anos. É, já tem um tempinho já, cara. Atualmente, sabe, eu não. Faz tempo que eu não volto a ler esse mangá, mas eu tinha parado na parte que o Shijima tá enfrentando o Cavaleiro do Serpentário. Eu até esqueci o nome dele. Deixa eu verificar aqui. Às vezes o Google salva. Eu já sou ruim de lembrar de nome. Esse não é o Google. O nome dele é Odisseu. Seu? Odisseu. Odisseu. Isso, Odisseu. Ah, mano, ele, então. assim. Não pode falar. Oi? Não, você olha pra ele assim, tá ligado? Ele já tem um cosmo ruim, tá ligado? Quando ele aparece, o bagulho já fica roxo, meio azulado. Você já percebe que não é um cara bom, tá ligado? Ele parece um vampiro. Ô, louco. É, ele parece um vampiro, cara. O bicho é estranhão. Então. Agora é aguardar aí as novidades, né, mano? Ver se nos próximos lançamentos que vai fazer. O Next Dimension ele tá parado porque deram prioridade pro Sentia Show, né, cara? Eu não sei se o Sentia Show vai continuar porque eu acabei não assistindo também, né? Meio que dá uma estragada naquela imagem que você tinha da infância, né? Que daí começa a mostrar a tela manipuladora, começa a falar de umas outras coisas que não. Sei lá, não batem com o que você lembra da época, né? Daí eu falei, eu não vou estragar a imagem que eu tenho do Cavaleiros ali por causa de um anime que estão lançando agora pra capturar a atenção de mulher, tá ligado? Foda, né? Querendo ou não, é uma coisa que estraga assim a sua lembrança, né? Outra coisa que fizeram agora foi pra agradar o público. Não sei se, na verdade, eu não sei se foi pra agradar o público feminino ou se foi pra agradar o público LGBT, né? Mas o Shun foi transformado em mulher, né, cara? Verdade, mano? Verdade? Você não viu, não? Como assim transformado em mulher? Então, cara, na história, né, o Shun ele era meio sensível, meio estranho, né? E daí, de repente, o Netflix resolve falar que vai lançar uma saga nova do Cavaleiro do Zodíaco, reformulada, redesenhada, 3D e etc. E daí pegaram o Shun e transformaram ele numa mulher. Ô, louco, mano. Verdade, cara. Agora o nome dele eu não lembro se é Xuan ou se é Xuon. Mas é uma mulher agora. Ô, louco. E assim, mudaram também a história, né? Você sabe assim que, por exemplo, acontece a Guerra Galáctica, que é a saga da Guerra Galáctica. Daí eles vão pra saga da Ilha da Rainha da Morte. E da Ilha da Rainha da Morte eles vão pra saga do Santuário, né?
Sim. O que acontece? Para essa sequência acontecer, é fundamental que o Ikki tenha ido para a Ilha da Rainha da Morte e que o Ikki tenha ido para a ilha de onde ele consegue a armadura de Andrômeda. Eu não lembro o nome da ilha. Mas no Netflix, o Ikki foi treinado pelo. Ou seja, o Ikki não foi para a Ilha da Rainha da Morte e o Shun não foi para a ilha onde ele conseguiu a armadura também. Ou seja, quebraram a história no meio ali, tá ligado? Eu não sei como é que eles deram continuidade nisso. Eu me recusei a assistir. Se eles tivessem transformado em mulher, mas tivessem seguido o roteiro original, ok, né? Não muda nada, o Shun sempre foi meio estranho mesmo, né? Sim, sim. Mas assim, eles não só mudaram o sexo do personagem, como eles quebraram a história ali. Agora, como é que o Ikki vai ter ido pra Ilha da Rainha da Morte e ter treinado o Shun ao mesmo tempo? Como é que o Shun vai ter ido pra Ilha de Andrômeda, sendo que ele tinha que receber o treinamento do Ikki nessa nova série? Então, mano. Eles deram uma quebrada feia no roteiro da série, né? Eu falei, eu não vou assistir isso aí não. Não tem jeito não, Se fosse só uma mudança de sexo, ok, mas os caras ainda querem mudar a história original do bagulho ainda. Eu falei, não. Eu não vou assistir e eu não assino Netflix também por causa disso. É foda, mano. É foda. É foda, né, mano? Às vezes é bom você não assistir mesmo, senão acaba, né? O encanto, né, mano? Do desenho, né? Né? Eu prefiro guardar a lembrança que eu tinha lá, né? Por exemplo, igual o Rock Balboa, né? Você tem aquela puta daquela imagem do Rock, né? Até o filme Creed eu não gostei. Mas o Creed 2 eu não gostei, né? Eu gostei do 1. Mas você tem aquela imagem foda do Rock ali. Você imagina se de repente o Rock morre e querem substituir o Rock. Ia perder totalmente o Chan, né? Do filme, né? Cara, mano, aí se ele morrer, tudo, né? Se ele morrer, acaba tudo. Já era o Rock, né? Então, sei lá, né? Ou de repente você imagina que um dia que você vai assistir um filme do Rock Balboa, chega lá é uma rocker. Não faz sentido, né, mano? Não faz sentido nenhum, cara. Você vai trocar o sexo do personagem à toa, assim, mudar a história do personagem à toa, não faz sentido nenhum, cara. Os caras têm que tomar cuidado pra não cagar na história, né, mano? A história dos Cavaleiros é muito legal, mano. Aí o cara vai caga, já era, né, mano? A sorte foi que, por exemplo, o autor original, né, não caiu nessa, né? Isso é uma produção do Netflix, né? Não tem nada a ver com o autor, né? A sorte foi que ele não foi na onda, ele manteve as coisas como eram antigamente, tá ligado? Será que os caras pediram direitos autorais lá pra fazer a história e ele aceitou, mas fica meio estranho, né, cara? Não, fica estranho assim porque eles... Mas eu acho que não... Pode falar. Não fica estranho assim porque as pessoas sabem, né, que é a produção da Netflix, né? Então, o que eu acho é que é o seguinte, ele não deve comandar isso aí, tá ligado? O que ele deve comandar ali é o roteiro das histórias principais, né, canônicas, né? Mas eu acho que a empresa por trás, né, eu não lembro agora se é a Toei que gerencia o Cavaleiros, né? Mas eu acho que quem deve ter essa canetada final deve ser a Toei, né? Se eles falar vamos lançar, eles vão lançar, tá ligado? Mesmo que não faça parte ali, só pra angariar aquela graninha, né? Eu acho que eles devem ter tentado entrar naquela onda de representatividade, né? Tentando transformar o Shun em mulher, etc. Pode ser, né? Pra ver se cola, né, mano? Fica até estranho isso, porque você lembra que no clássico, quando o Seiya tá saindo do santuário, bem no comecinho da história ainda, logo depois de ele ter ganhado a armadura, ele derrota a China e vê o rosto da China, né? Sim. E depois é explicado que o homem que vê o rosto de uma amazona tem que se casar com aquela amazona. A amazona é obrigada a se casar com ele. Então o Shun, ele tá no meio dos cavaleiros, só que ele foi transformado em mulher. Ou seja, ele é Xuan. Né? Ele não usa máscara, tá ligado? Não fica claro se ela é se ele, ela. Tanto faz, eu vou falar ele aqui porque eu tô acostumado com o antigo, né? Não fica claro se ele
é uma amazona ou se ele é um cavaleiro, tá ligado? Mas assim, pela lógica era pra ele estar usando máscara, senão era pra ele estar casando com todo mundo que olha pra cara dele, tá ligado? Essa é a lógica das Amazonas, né? A história das Amazonas. A regra que elas têm que seguir pra ser uma Amazônia. Né? Ah, é foda, mano, é foda. Você quebra tudo que. Oi? Quebra tudo aí, né? A história, né, mano? Você mexe numa coisinha à toa, você quebra toda a história. Se eles tivessem pelo menos transformado ela em mulher e colocado uma máscara nela, podia ser uma Amazona no meio dos cavaleiros, não tinha problema nenhum. Não ia alterar em nada, né? Mas, putz, o cara transforma o personagem em mulher, quebra a história, não coloca uma máscara na cara dele, que devia ter. Então. Putz, quebraram totalmente a história, cara. Pela regra, né, o Shun deveria se casar com todo mundo que olha pra cara dele. Nossa, foda, mano, foda. Né? É um detalhe que a gente pega, né? A gente assiste a vida inteira, né? Acaba pegando esses detalhes, né? Então. Eu faz um tempinho que eu não acompanho, mano. Faz um tempinho que eu não acompanho, cara. Mas eu vou pegar um dia que tiver mais de boa, eu vou começar a assistir de novo. Desde o início pra relembrar de novo, mano. Então. Aquele esqueminha clássico, né, cara? Você passa pela saga do. Ali pelo começo, depois vai pra Guerra Galáctica, depois vai pra Ilha da Rainha da Morte, depois a saga do Santuário, depois disso vai pra Asgard, né? Ela não existe de fato, mas no anime ela existe, né? Depois é a saga de Poseidon, depois vai pra saga de Hades, e depois a sequência continua no Next Dimension daí. Não, então. Os filmes são aleatórios, né? Eles nunca foram assim, nunca seguiram, né, as ideias originais do autor, né? Então os filmes são aleatórios, não importa a ordem que assistir, não vai diferenciar nada. Sim. Ah, mas beleza. É isso, né? É bom, né? Foi bom relembrar, né, mano? E tinha muita coisa que eu não sabia aí, mano. Tem bastante coisa nova. Uma coisa interessante é que você lembra aquela musiquinha clássica lá dos Cavaleiros, aquela tem sempre alguém do cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. Sim. Não sei se você lembra dela. Eu lembro, aquela lá era do Brasil? Aquela é da Manchete, aquela versão. Então, Ela era a segunda versão da Manchete, né? Tinha aquelas Guardiões do Universo, que é a primeira, né? E depois tem essa. Né? Mas o Edu gravou duas, né? O Nunca Mais e Sanseia, né? Foi o Edu falar. Não. O que acontece é o seguinte, na sequência, né? Tem uma música que eu não sei quem canta, que ela é Os Guardiões do Universo lá, que é um grupo que canta, sabe? A letra é Os Guardiões do Universo hão de vencer o mal. Depois tem essa da Larissa e do Luan, né? Que ela tem sempre alguém do cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. Essa música aí depois tem pensou que era o Sandy, né? Então, isso aí é uma curiosidade, né? Todo mundo acha que essa música foi gravada pelo Sandy Júnior, mas na verdade ela foi gravada pela Larissa e o Luan. Sim. Então, aí depois dessa música, né, tem a Sensei, que daí já é regravada pelo do Falaschi, né? Regravada não, né? A versão em português foi feita por ele, né? Que aliás foi muito mal feita, né? Ele tem uma entrevista onde ele fala, né, que ele gravou um take só a música, né? Depois a música gravou em um take, né? Achou que ia fazer um ensaio antes pra regravar certinho, né? Só que quando ele gravou a primeira versão, os caras mandou ele pra casa. Aí um dia ele tava lá lavando a louça, sentado no sofá. Sim. Não sei se ele... Qual das duas coisas ele tava fazendo, não lembro agora, né? E ele começou a ouvir na TV. Ele falou, caramba, os caras botaram no ar isso aqui sem mixar, sem ensaiar, sem nada, né? Ele fala que ele ganhou cerca de R$400 pra fazer essa vinheta aí. Cara, então, o Nunca Mais foi no Prólogo do Céu, né, que ele fez, né?
Isso. Ele também gravou em português a Blue Dream. Também. Não é, na verdade é a Soldier Dream. Soldier Dream. A Blue Dream eu acho que nunca gravaram em português. Ah, não, gravaram sim, mas foi outro cara. A Soldier Dreams é aquela, no céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando não se extinguirá, até cumprir sua missão. Ela era o encerramento do, se eu não estou enganado, da saga de Hades. Aí o Edu gravou a Sensei, Soldier Dreams e a Never. E a Never, é. Mas as versões originais também era legal, né, mano? Eu lembro. Cara, são bem legais, velho. Você viu o... Ai, caramba, eu esqueci o nome dele agora. Nobu Yamada. Ele que canta a versão original de Saint Seiya, né? Em japonês, né? Sim. Ele veio aqui no Brasil num Anime Friends. E ele começou, né? Da Kashimeta Kokoro na Kozumo. Cantando em japonês, né? E daí no meio da música ele para e começa a cantar: faça elevar o cosmo do seu coração. Ou seja, ele canta metade da música em japonês e depois ele termina o restante em português. Cara, eu na saga de Abel ou de Hades, eu gostava daquelas no meio da história ficava uma música de uma mulher, né? Ou seja, uma trilha sonora deles do filme que eu achava muito, muito legal, cara. Que a era saga de Abel? Abel ou Hades? Qual que é? Tipo assim que... Sabe aquelas trilhas sonoras no fundo que ficava um tipo de uma mina cantando uma ópera, tipo de um fundo assim, eu gostava demais daquilo. Eu achava da hora essas partes. Não é aqueles hackings? Não é aqueles hackings, né, que cantavam assim. Maior épico, mano. Só que era uma mulher que cantava, né? Aquilo lá é um hacking, né? Música para os mortos, né? Tem vários, né? Na história da humanidade tem vários, né? Os caras regravavam música em homenagem aos mortos, né? Então, é um hacking, né? Ah, é? Não sabia não, mano. É, música de velório. É disso aí que veio o termo, né? Música de velório, né? É um hacking, né? Uma homenagem que você faz ao defunto, né? Nossa, mas eu achava da hora quando eles colocando essas músicas aí, era um bagulho bem épico, mano. Pior que é verdade mesmo. Antes da gente começar a gravar aqui, eu tinha falado, né, que tava com vontade de colocar a trilha sonora do maluco lá. Eu esqueci o nome dele. Mas, nossa, o Cavaleiro do Zodíaco tinha uma trilha sonora demais, né? Sim. Tinha aquelas óperas. Na verdade não é ópera, né? Música instrumental de orquestra, né? Não sei como é que chama exatamente. Mas tinha o cara lá que fazia aqueles. Eu viajo nessas trilhas. Essa aí é a Pegasus Ryuseiken, né? Só que eu não lembro do nome do autor agora. Não, a trilha sonora deles é... Acho que uma das que eu mais gostava era as versões em português mesmo. Das em portuguesas que eu mais gostava, né? Era aquela... Caramba, como que era o nome da música agora? Ah, esqueci, mas ela cantava assim, né? Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo o meu calor e nem pense em se entregar. Daí começava a abertura da saga de Hades, né? Depois dessa música entrava Saint Seiya! Começava a versão em português do Falasque. Daí. O Edu, ele ficou... O Edu, ele gravou o primeiro... Ele gravou o primeiro álbum, foi em 98, 99, né? Por aí. Então, foi por isso que foi esse destaque aí que chamaram ele pro Angra, cara. Porque ele já era meio que... já como se fosse Já tinha uma repercussão, né? Então... deve ter sido por isso mesmo. Eu acho que o Rafael Bittencourt ali, o Kiko Loureiro, né? Que era os donos do Angra mesmo. Falou, o cara... Dá pra ser reconhecido, né, mano? O japonês, os caras já teve um pouco de interesse, já chamaram ele, né? E ele canta pra caramba, né, mano?
Ele cantava bem pra caramba, cara. Se não fosse aquele problema das cordas vocais lá, eu sinceramente considero que ele era melhor que o André Matos ainda. Só que ele teve um problema nas cordas lá e lascou tudo. Ele tem refluxo, né? E- só que, Isso. só que Só ele, que assim, essa parte é como pessoal minha, né? Não quer dizer que ele realmente seja melhor que o André, mas é um gosto pessoal, né? Eu gostava mais de ouvir o Edu. Pra mim ele era um pouquinho melhor porque eu gostava da voz dele, né? Por causa dessa nostalgia do Cavaleiros, né? não, a voz dele é boa, a voz dele é bem metal, é legal pra caramba, cara, sabe? Mas você viu ele falando, né, que ele demorou pra saber o que era isso, né, mano? Então ele demorou Uhum. pra começar o tratamento e tal. E. Não, mas a trilha sonora é demais, mano. As imagens, sabe aquelas Sim, assim, sim. o que eu gosto do Cavaleiro do Zodíaco é aquela imagem do vento, assim, quando essa aura, os caras estão paradinhos assim, vem aquela imagem do vento no chão, assim. Da hora aquela imagem, né, mano? Sim. Fica os ventinhos passando assim. A Cara, aqui uma... árvore batendo no vento, assim. Puta, era muito da hora, mano. Se eu não tô enganado, essa cena no final da Saga de Hades, né? Que daí começa a cantar no jardim, as flores mudam alguma coisa de lugar lá, alguma coisa assim, o vento muda as coisas de lugar, alguma coisa assim, não é? Muito Eu não bem, lembro da letra. muito bem elaborado. É. Sabe uma coisa assim que eu achei engraçada do Falaschi, cara? Que ele gravou o Cavaleiro do Zodíaco, né? Sim. Ele falou que foi uma coisa totalmente inesperada pra vida dele, né? Que de repente o bagulho fez o maior sucesso, né? E um tempo atrás, tá ligado? Tinha uma cena do Bob Esponja, que eles iam cantar uma música do Twisted Sister, né? I Wanna Rock, né? E chamaram o Edu pra fazer, cara. Só que daí o Edu falou assim, não quero não, né? Ele explicou que, por exemplo, enquanto ele tá fazendo um show de metal com a banda dele, ou enquanto ele tava com o Angra, né? Ele ia no show e as pessoas pediam, né? Senseiya, Senseiya. Assim, é. E daí ele falou que ele tinha um medo de estar num show de metal e alguém começar a gritar Bob Esponja, Bob Esponja. Ele acabou não gravando a música do Bob Esponja por isso. Ele ficou com medo de ser. Nossa, cara, eu já até imagino os caras zoando ele hoje em dia, né, mano? Porque depois que ele falou aquele bagulho do gringo lá, mano, depois que o Edu entrou na onda dos caras, né, mano? Na onda da internet. Aí os caras. Imagine hoje, os caras zoam ele pra caramba, mano. A voz do Bob Esponja e tal. Ele foi esperto, Né? mas ele saiu bem, né? a trilha sonora ficou muito boa, cara. E o desenho, ele é muito legal por causa disso, né? Trilha sonora, as imagens, tudo é chique, mano, chique. Sim, sim. É um clássico, né, cara? Um clássico incontestável, né? Que no Brasil foram eles, né? O Cavaleiros que abriu pra todo mundo, né? Depois do Cavaleiros veio Dragon Ball, veio Yu Yu Hakusho, Fly, até o Street Fighter Victory, né? Então. Teve mesmo. Depois. Aí foi o Cavaleiros que abriu pra todo mundo. Eles que abriram pra todo mundo aí, ó. Não, mas é isso aí, mano. É um desenho bom pra caramba, né, mano? Né? Nossa, hoje eu falei pra você que eu tinha assunto por mais de uma hora de Cavaleiros. Não, mas é legal, cara. Mas tá aqui faz 1h40 minutos, 1h20 minutos, não sei. Tem que ver depois. A primeira. E tem mais coisa pra falar, né? É que a gente fala assim, a gente conversa de pontos específicos, né? Mas se fosse falar, por exemplo, cara, se não tivesse um limite de tempo assim, nossa, tinha assunto pra caramba ainda. Sim, tem mesmo. Mas no próximo assunto nosso aí, a gente já vai falar sobre Segunda Guerra Mundial, cara, que é um assunto legal também. A gente vai já mudar totalmente de ambiente, né, mano? O próximo podcast eu vou ter que dar uma lida em algumas coisas, entender melhor algumas coisas. Eu já não vou ter tanto pra falar, assim. Não, então, o próximo vai ser bom também. Os próximos, né? Porque daí depois também a ideia é já
já relembrar os Rock Balboa e os Rambo, né, mano? É que nem a gente estava conversando, né? Conversando em off, né? A gente cria um quadro ali para filmes, séries e talvez animes, desenhos famosos, né? Uma só para guerra, uma só para música, né? De repente, a gente cria vários quadros num único podcast, né? Vamos avaliar as ideias. Mas dos Cavaleiros, você falou bem, né? Você falou bem de tudo. Eu acho que é só isso mesmo, né? A gente pode fazer um depois, né? Se você quiser, sobre o Yu Yu Hakusho, né? O Yu Yu Hakusho eu conheço bastante também. Não, beleza. Mas, né, coloca na lista lá dos próximos. Demorou. Esses anime clássicos, assim, igual Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Samurai X, né? São os animes que eu acompanhei de perto, assim, que eu... A maioria deles eu não li o mangá, né? Mas eu lembro bastante deles. São, assim, os maiores clássicos pra mim, né? E dos animes modernos, atualmente eu tô assistindo Naruto, né? A continuação do Naruto, que agora virou Boruto, né? Tem o Jujutsu no Kaisen, que eu tô assistindo também, Attack on Titan, o The Adventures of Dai, né? Que é o Fly remasterizado, né? Refeito, né? Sim. Então, de anime, assim, acho que dá pra ver bastante, dá pra falar bastante. Mas beleza, cara. Cavaleiros é muito foda e é isso aí, mano. Pra quem tá, Um dos melhores animes de todos os tempos, né? pra quem tá querendo conhecer aí, já descobriu bastante coisa, né, mano? Teve uns spots. Né? Tem uma última curiosidade, né? Você já reparou que os cavaleiros eles conversam durante a luta? A luta tá acontecendo, eles estão conversando? Você já se perguntou o porquê daquilo? Não. Eles estão lutando em alta velocidade ali eles estão 10, 15, 20 vezes acima do som. E às vezes até na velocidade da luz, né? Dependendo dos cavaleiros de ouro, né? Os cavaleiros de ouro eles já começam ali, a velocidade mínima deles é a velocidade da luz, né? Então, tipo, parece que eles estão enrolando muito para conversar, mas na verdade eles estão conversando em alta velocidade. Pra quem vê de fora, assim, pra gente que tá assistindo, né, dá a impressão de que eles estão parados conversando, mas na verdade eles estão na velocidade do som, na velocidade da luz ali. É o tempo que passa devagar ali. Eles tentam mostrar o tempo passando devagar pra gente. Mas na verdade eles estão na velocidade do som ou da luz, ou acima. Sim, é. É porque Que dizem, né, que quanto mais rápido você vai, mais devagar o mundo fica, né? Então eles tentam passar isso pra gente. Assim. Não, então, eles pensaram em tudo, né, cara? Eles pensam em tudo. Né? Mas beleza, então. Bom, vamos finalizar por aqui. Então é isso, então. E ficou legal pra caramba esse assunto aí dos Cavaleiros do Zodíaco. Tem bastante coisa pra falar, cara. E é que o Rudinei não tá aqui, cara. Se o Rudinei tá aqui, isso aqui ia ter umas 3 horas de podcast. Então, a gente precisa achar o Rudinei, mano. Fazer um podcast com ele, mano. Ele também manja bastante também, né? Ele assistiu uns animes que eu não vi, por exemplo, ele assistiu Hellsing. Se eu não tô enganado, eu acho que ele assistiu também umas séries da Machinima, né? Que tinha lá o Mortal Kombat Legacy, né? Que isso aí já não é anime, é um seriado, né? Ele assistiu umas coisas, assim, que era do nosso tempo, assim, mas que eu não vi, sabe? Sei. Então ele tem bastante ideia pra trocar a respeito disso também. Mas beleza, então, mano. Vamos ficar por aqui, então, e até a próxima. Até a próxima. Falou, Pisqueiro.